Olá meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma palestra maravilhosa, uma palestra sobre saúde. Vamos começar aí, colocar mensagens sobre saúde também no canal. E hoje o tema é: por que não comer certos tipos de alimento? Nós vamos estudar esse tema em duas partes, tá bom? Mais pra frente nós vamos fazer novas palestras sobre saúde. Lembrando que essa palestra vai ser em duas partes: por que não comer certos tipos de alimento? Nós não vamos falar de todos os alimentos, é óbvio, né? É muitos alimentos, mas alguns alimentos principais que a gente deve evitar comer, tá bom? Então vamos estudar esse tema. Abra sua palavra aí, se você tiver com a palavra de Deus, em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Um texto bem clássico, né? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês, em nós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, irmãos, aqui é bem claro o texto. Nós somos templo do Espírito Santo. E se nós destruímos esse Espírito Santo voluntariamente, sabendo que é verdade, nós irmos contra a verdade, nós vamos perder a salvação. É a consequência, nós vamos ser destruídos fisicamente, e o físico, quando está doente, está sendo destruído, afeta a mente, e a mente é o único lugar onde o Espírito Santo pode fazer impressões para com a verdade. Então, irmão, se a gente sabe que certo tipo de alimentos ou hábitos errôneos que traz prejuízo à nossa saúde, a gente continua na transição, infelizmente, irmão, nós vamos ser destruir nosso corpo e a espiritualidade também. Misericórdia, irmãos. Possamos nos converter, o assunto é bem sério, irmãos. Olha lá a importância da mensagem de saúde, ó. Irmãos e irmãs, queremos que vejais a importância dessa questão da temperança e que nossos obreiros se interessem nela e conheçam que é tão ligada com a mensagem do terceiro anjo como o braço direito o é com o corpo. Devemos fazer progresso nessa obra. Está no livro Temperança, página 238. Então, irmãos, aqui está bem claro que a obra de saúde, a mensagem de saúde, é o braço direito da terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica é justiça pela fé. Então temos que ir junto com a mensagem de justiça pela fé, mensagem do terceiro anjo, e a mensagem de saúde, que é uma mensagem, irmão, que ajuda as pessoas fisicamente e que traz consequências para o espiritual. Olha que bênção, irmãos. Então a mensagem de saúde é o braço direito. Quando as pessoas falam assim, um rei na antiguidade, meu braço direito é fulano. O que quer dizer isso? Que é uma pessoa muito importante no reino. Ao lado do rei está quem? Seu braço direito. Sempre o lado direito era aqueles que ficavam que eram mais importantes. Olha que interessante, irmãos. Então a mensagem de saúde, irmão, é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. É muito importante. Vamos abrir nossos olhos para isso, porque a igreja muitas vezes está rejeitando. Tem poucos mensageiros de saúde na igreja. E quando aparece, muitas vezes é perseguido. Estamos perseguindo a mensagem, o mensageiro, e nós estamos perseguindo Deus. Porque Deus é essa mensagem. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, irmãos, bem resumidamente, é carnes. Por que não devemos comer carne? Todo alimento de origem animal, mas principalmente agora no momento, carne. Por quê? Como os animais estão completamente doentes, não é mais seguro comer carne de espécie alguma. Então, irmãos, não vamos fazer essa conjectura. Ai, peixe pode, não é carne. Vamos parar com essa ideia mirabolante. Que ideia é essa? Peixe é carne. Ai, mas na época de Jesus comeu e tal. Irmãos, na época de Jesus, a mensagem presente para nós agora é a mensagem de saúde. Os animais estão ficando completamente doentes nos últimos dias devido ao pecado. Então, a mensagem presente para nós é saúde. Não tem que voltar lá para trás, Jesus comia peixe. E os rios daquela época estavam poluídos? Existiam as indústrias que jogavam químicas,
dejetos dentro do mar, dos rios? Claro que não. Nem tinha nem as indústrias que nós temos hoje. Continuemos, irmãos. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. Então, irmãos, deve ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o aparecimento de Cristo. Quem são esses? Somos nós, os adventistas. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Irmão, parece que o texto está falando para hoje. Que coisa! Ele escreveu em 1902 isso. Parece que está falando para hoje. Ó. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não realizou. Irmão, nós estamos mais de 100 anos atrasados. Uma obra que não se realizou nem hoje. A maioria dos pastores, da liderança e membro não vive a mensagem de saúde. Não começou nem o primeiro passo, que é deixar a carne. Misericórdia. Olha o texto, irmão. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne. Advertência de Deus. Pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando, irmão. Ó, arriscando. Assim a saúde física, mental e espiritual. Então quem come carne, irmão, está arriscando a saúde física, mental e espiritual. Porque é tudo ligado ao homem só. Quando a gente fica doente, quando o nosso corpo não está em funcionamento muito bem, afeta a mente, afeta o espiritual, irmãos. A gente fica confuso. Irmãos, e Deus só pode dar suas impressões através do Espírito Santo na nossa mente. Se a gente destruir nossa mente, porque tudo que a gente come, o sangue, forma-se sangue e aí vai para a mente. O estômago, se a gente está fermentado, tomando líquido com refeição, comendo a toda hora, andando nos intervalos devidos, de 5 horas no mínimo, comendo muito, nenhuma refeição, o que acontece? Fermenta e aí sobe o álcool e aí, irmão, nós fica entorpecidos. Muitas pessoas estão bêbadas sem tomar nenhum gole de cachaça. Por quê? São intemperantes. Muitos têm mau hálito por causa da intemperância, está comendo à noite, está comendo a toda hora, não toma água regular, toma líquido com refeição e aí fica com mau hálito. Por quê? Está fermentado. Muitas pessoas são até inchadas, muitos professos da verdade presente. Então, irmãos, se a gente comer carne, nós estamos arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. E continua o texto. Muitos que agora estão apenas meio convertidos. O que é meio convertido, irmão? Sabe que é certo, mas não se converteu, não aceitou a mensagem. Meio convertido no tocante à questão de comer carne, se afastaram do povo de Deus para não mais andar com eles. Irmãos, o texto é bem sério aqui. O povo que rejeitar a mensagem de saúde, então meio convertido, sabe que é de Deus, mas os apetites os dominam. E aí não coloca em prática essa reforma de saúde. O povo que está meio convertido, não fez as reformas completas. Está comendo carne ainda, sabe que faz mal, mas ainda está comendo, vai se afastar do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Irmãos, isso aqui eu não sei quando vai acontecer. Se é com o fechamento da porta da graça, a pessoa vai receber retribuição. Se é antes, ali perto do decreto dominical, quando sai o decreto dominical, eu não sei. Vamos vigiar. Irmão, o texto é bem claro. Se afastarão do povo de Deus. Não fala que vai se afastar da igreja. A gente geralmente junta isso aí, né? Ai, vai se afastar da igreja, então eu não estou na igreja, então eu estou bem. Aqui vai se afastar do povo de Deus, porque tem o povo de Deus e o povo do diabo. O joio e o trigo. Estão tudo dentro da igreja. Estão tudo professando o nome de Jesus. Mas naquele grande dia vai ter só o povo de Deus que vai ser levado e o outro vai ser deixado. Quem é? Os ímpios. Continuando, irmãos. Essa está em 27 de maio, Review de Hair, 27 de maio de 1902, Eventos Finais, página 82. Continuando, irmãos. Ciência do Bom Viver, página 315, diz assim, ó. Muitos morrem de doenças inteiramente devida ao uso da carne. Deus falou. Ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles, nem pelos outros. Então muitas pessoas estão morrendo de infarto, diabetes, AVC, câncer,
E o médico dá o diagnóstico lá, foi câncer, foi diabetes, parada cardíaca. Mas eles não sabem o que causou isso. O Espírito profecia, Deus falou que é carne. E as pessoas não suspeitam. Que coisa terrível, irmão. Então, irmão, comer carne e todo alimento de origem animal, irmãos, tá matando muita gente e muita gente não tá sabendo. E muitas vezes médicos, doutores, cientistas sabem, mas não vão falar, porque o lobby não deixa. Dá muita grana. Então, irmãos, nós que Deus nos avisou antecipadamente, irmãos, vamos viver para a honra e glória do nosso Deus. Busca o Senhor. Ora a Deus, Senhor meu Deus, me ajuda a fazer as reformas. Nessa revista aqui é super interessante que você está vendo na tela. Diz assim, ó, deveríamos parar de comer carne? É uma pergunta. E diz assim, ó, olha que está numa revista secular, irmãos. Câncer, doenças cardíacas, crueldade com os animais, matança de semelhantes, desastre ecológico. Afinal, será que você deveria virar um vegetariano? Olha, essa edição é de edição 175, abril de 2002. Irmãos, que coisa! Então a própria revista está fazendo uma pergunta. Câncer, doenças cardíacas, crueldade com os animais. Muitas pessoas estão passando fome devido à agropecuária, porque um boi que é alimentado poderia alimentar milhares de pessoas. E poucas pessoas se beneficiam da carne, porque é muito caro. E é muito caro, irmãos. É muito caro. É um dispêndio muito grande. É muita soja. É muito alimento integral. É muito alimento vegetal que se dá para um boi para ele dar 1 quilo de carne. É terrível, irmãos. Então o planeta Terra está passando fome. O planeta Terra, principalmente ali na África, os alimentos que poderia ser para alimentar o ser humano, está sendo dado para os bois. Que coisa! E você sabia que mais ou menos 30% da camada de ozônio está sendo destruída e ganha até dos carros, irmãos. O boi, sabe o que é? Está causando 30% da camada de ozônio sendo destruída. Sabe quem é? Os pum dos bois. Que coisa, né? Então, irmãos, a flatulência dos bois está destruindo a camada de ozônio. Ganha até do escapamento de carros. Que coisa terrível. Mas a maioria não vai falar isso, né? Porque o lobby é grande, a agropecuária dá muito dinheiro, né? Grandes fazendeiros. Outra coisa, irmão, que a gente tem que parar de comer carne, sabe por que é? Hormônios na carne. Olha a notícia de uma revista, não fui eu que escrevi. Só vou dar a notícia de uma revista. Estibestrol. Cada um dos inúmeros grupos de pesquisa contra o câncer existente nos Estados Unidos já fizeram advertências contra o aumento de aditivos. Dos muitos aditivos venenosos, consideramos um só, estibestrol. E aí diz a revista, ó, há poucos anos os brasileiros foram abalados por manchetes nos jornais como esta: terror à mesa, homens efeminados. Certo número de latinos vigorosos sentiram-se repentinamente transformados em primadonas, com vozes efeminadas e com estranhos costumes. Conforme os jornais comentavam sutilmente. Qual é a causa? Uma dieta de carne bovina procedente de animais engordados artificialmente com estibestrol. Irmãos, a maioria, se não todos, na agropecuária, usam aditivos que engordam o boi. Muitas vacinas, injeções, hormônios. E olha que essa revista está falando, ó. Testes feitos imediatamente nos laboratórios evidenciaram que os ratos que haviam ingerido ditas carnes tornaram-se impotentes ou estéreis de um dia para o outro. Que coisa, hein? Milhares de brasileiros passaram a consumir peixes. Então você come só peixe. Enquanto o preço da carne caía. Na Dinamarca, espécimens masculinos vikings com plena virilidade tornaram-se impotentes ao ingerir carne de ovelhas que haviam sido tratadas com estibestrol. Está na revista Philp, revista americana, de junho de 1863. Esse texto eu peguei num livro chamado Hortaliças na Medicina Doméstica, página 105, irmãos.
Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, irmãos, por que comer carne? É só a gente substituir por castanha e azeitona, irmãos. Ah, eu fico sem carne, eu morro. Ai, me dá fraqueza. Ai, e a vitamina tal, e a vitamina ali. Se Deus falou, irmãos, vamos confiar em Deus. E é só comer castanhas e azeitona. Substitui a carne. Diz que 6 castanhas substitui 1 quilo de carne. Olha que interessante. Até porque se você comer muita castanha, te dá até uma desinteria, porque é muito forte. Castanha. Olha, que bênção, irmãos. Então Deus proveu o alimento da terra para nós, irmãos. Não precisa comer carne. Então, hormônios, irmãos, nas carnes. O que está causando nos jovens? O que está causando nos homens? Os homens estão ficando efeminados. Que coisa terrível. Por quê? Aí ninguém sabe. Um monte de gente aparecendo efeminada aí. Crianças, jovens. Ai, por quê? Irmãos, hormônios na carne. Mas a grande imprensa não vai falar sobre isso. Não vai porque tem um lobby. Irmãos, vamos vigiar, vamos acreditar em Deus. Tem muitos irmãos que professam a verdade presente, que diz assim, ó, se um médico me falar, eu faço. Irmãos, acreditam mais no médico do que em Deus. Misericórdia. As consequências nós vamos ter, irmãos. Olha um texto do Testemunho para a Igreja, volume 2, página 64. Olha o que diz, irmão. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Só esse trecho, irmãos, já nós deveríamos parar de comer a carne. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Então cai a imunidade. Comer carne 10 vezes mais. Por isso que muitas pessoas, irmão, estão pegando uma gripe e já estão morrendo. Estão pegando qualquer doença e estão morrendo fácil. Por quê? Porque a imunidade dela está 10 vezes abaixo da média. Porque comem carne. Misericórdia, irmãos. Adventistas, acordem. Acordem, povo de Deus. Você que professa a volta de Jesus, que você aguarda a volta de Jesus, acorda. As faculdades intelectuais, morais e físicas, olha só, irmãos, as faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos carne. Então a minha mente é prejudicada. E quando a minha mente é prejudicada, a espiritualidade também, pelo uso da carne. Seu uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto. Por isso que muitas pessoas não entendem a mensagem. E embota sensibilidades morais. Então muitas pessoas são embotadas, irmãos. Por isso que Deus quis tirar a carne do povo de Israel lá no deserto. Que interessante. Para o povo entrar em Canaã com a mente sem estar embotada. Mas o povo preferiu carne e morreram com a carne entre seus dentes. Meu Deus, que não seja essa consequência minha e a sua. Vamos nos converter, irmãos. Dizemos-lhes, prezados irmãos e irmã, o caminho mais seguro para vocês é deixar de lado a carne. O caminho mais seguro para nós, irmãos, é não comer carne, é ser vegetariano estrito. Irmãos, vamos se agarrar com a palavra de Deus. Não acreditem nos homens, acredite em Deus. Faça uma reforma na sua família, na sua vida, em nome de Jesus. Agora nós vamos passar para outro alimento, irmãos. Ovos. Será que nós deveríamos comer ovos? Será? Vamos estudar a palavra de Deus. A reforma dietética deve ser progressiva. O que é progressivo, irmãos? Crescendo, subindo. Receba a luz, coloque em prática e vou seguindo. É progressivo, é crescendo. O progressivo não é estar parado, irmão. O progressivo é receber a mensagem e colocar em prática. Aí você vai crescendo. Isso é progredir espiritualmente na mensagem. À medida que as doenças aumentam nos animais, olha o trecho, irmão. O uso de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Ciência do Bom Viver, página 320. Então, à medida que a gente vai entendendo, irmão, a gente está vendo as notícias, que os animais estão ficando doentes, nós temos que deixar leite e ovos, tudo de origem animal. Irmãos, a profecia está cumprindo
entre nós, nos nossos dias, na nossa época. Irmãos, todas as doenças que estão surgindo aí, essas doenças terríveis dos últimos dias, vem da onde, irmãos? Pensa, a maioria vem da onde? Ai, tá vindo do pepino a doença tal, tá vindo de uma cenoura, de uma maçã. Irmãos, sai uma nova terrível doença de uma maçã. Você já ouviu essa notícia? Tá vindo da onde, irmãos? Irmãos, Deus está nos mostrando, a gente rejeita o Espírito de Profecia, a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está nos mostrando através das notícias. Acorda, povo de Deus. Acorda antes que seja tarde, irmão. Depois, irmão, não adianta a gente andar na rebeldia e depois a gente querer oração para que Deus tire essa doença. Muitas vezes, na maioria das vezes, Ele não vai tirar, porque é consequência daquilo que a gente fez. Deus pode nos salvar, mas muitas vezes a consequência Deus permite, para que seja um farol de advertência para nós. Vamos nos converter antes que seja tarde demais, irmãos. Outro texto aí, ó, irmãos. Foi mostrado o perigo das famílias que são de temperamento irritável. Você conhece seus pais, seus avós? São de temperamento irritável? Vocês são muito impacientes? Com predomínio das paixões carnais? Seus filhos, então, não devem permissão para fazer dos ovos sua alimentação, pois essa espécie de alimento, ovos e a carne de animais, provoca as paixões sensuais. Então, irmãos, vamos cortar essa hereditariedade. Os nossos pais comeram esses alimentos, são irritados, gostam de coisas sensuais. Então, o que a gente faz com nossos filhos? Não vamos comer nada de origem animal. A gente corta essa hereditariedade. Porque senão nossos filhos vão ser pior do que os nossos antepassados. Misericórdia. Porque, irmão, alimento de origem animal provoca paixões sensuais. Por isso que crianças com 10 anos, até menos, já estão pensando em coisas sexuais, em assuntos sexuais. Por quê? Se vestem sensuais. Por quê? Porque estão estimulados por alimento de origem animal. O texto falou aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Olha, e continua o texto, irmão. Isso torna muito difícil vencer a tentação para condescender com a pecaminosa prática da masturbação, a qual nessa época quase é praticada universalmente. Esse hábito debilita as faculdades físicas, mentais, morais e obstrui o caminho para a vida eterna. Mensagem escolhida, volume 3, página 286. Irmãos, quem come alimento de origem animal, que cria seu filho assim, eles têm o predomínio de ter paixões sensuais. É muito difícil eles vencerem esses hábitos. Falou aqui, irmãos, porque eles entram na prática da masturbação e é quase impossível vencer. E ela fala no texto que é quase universal. Na época dela, irmãos, imagina hoje, 90% dos seres humanos, jovens e adultos, estão nessa prática, nesse vício da masturbação. Irmão, isso é terrível, isso tira o zinco da nossa mente, debilita a mente, e aí, irmãos, as percepções espirituais não é sentida. Irmãos, aí é perdição. Muitas pessoas, infelizmente, irmãos, já estão bem ruim da mente. Estão com problemas mentais devido à masturbação. Que coisa terrível, irmão. Irmãos, devemos, se a gente está nesse vício, devemos romper imediatamente, antes que seja tarde demais. Com essa prática, ninguém será levado para as glórias do Senhor. Porque, irmãos, mãos impuras, mente impura, não vai entrar lá. Vamos buscar o Senhor, irmãos. Vamos fazer reforma de saúde. Vamos deixar tudo de origem animal e clamar ao Senhor para ter libertação nossa e de nossos filhos. Oxalá que você esteja avançando em santificação e que você não esteja praticando esse terrível vício que quase é universal. Outro artigo, irmãos, que muitos comem, até aqueles que professam a verdade presente. Isso é de origem animal também, que é terrível. É isso aqui, irmãos. Colocar sobre vossa mesa manteiga, ovos, carne, e os vossos filhos disso participam, alimentam-se dos próprios artigos que lhe despertam as paixões sensuais, então ides a reuniões
e pedi a Deus que abençoe e salve vossos filhos, que altura alcançarão vossas orações? É uma pergunta. Conselho sobre regime alimentar, página 245. Então, irmãos, a gente dá todos esses alimentos para as crianças. E as crianças estão fugindo da presença de Deus. E a gente pede oração no culto. Aí ela faz a pergunta: que altura alcançarão vossas orações? Será que nossas orações estão passando do teto, irmãos? Muitas vezes não. Por quê? Porque nossa família, nós somos chefe de família. Você que é rainha do lar, mamãe, nós estamos colocando esses alimentos no nosso lar e a gente pede oração. Ah, meu filho saiu da fé, meu filho saiu da igreja. Claro, irmãos, a gente está acabando com a vida espiritual dos nossos filhos, colocando o alimento que traz paixões sexuais e eles se afastam de Deus. Misericórdia, irmãos. Irmão, enquanto a vida, há esperança. Coloque sua vida em dia, faça uma reforma de saúde, uma reforma espiritual em tudo e clame ao Senhor. E Deus é misericordioso que pode trazer seus filhos. Peça perdão para eles, peça perdão a Deus. Olha, filho, olha, filha, até hoje eu estou sendo negligente, mas a partir de hoje, aqui nesse lar não entra nenhum artigo de origem animal. Irmãos, você é chefe do seu lar. Você, minha irmã, você é chefe do lar. Você, pai e mãe, vocês que mandam no lar. O lar é de vocês. Enquanto os filhos estiverem sob o seu teto, é vocês que mandam. E leite, irmãos? Ah, mas e o meu cálcio? Nós vamos entender aqui. Palavra de Deus, junto com livros de homens que entendem, homens cientistas, homens nutrólogos, homens nutricionistas. Vamos ver. Leite, um veneno mortal. Você sabia que o leite é um veneno mortal? Você sabia disso? Que é um veneno terrível? Mas a maioria não vai falar. Anos atrás, saiu aí as marcas de leite, estavam tudo contaminadas. Muitos com soda cáustica. Eita, irmãos, que coisa terrível, né? Formol, essas caixinhas longa vida, é o nome, longa vida. Por que você acha que o leite não estraga nessas caixinhas? Pense. Mas desejo dizer que quando chegar o tempo em que não mais seja seguro usar leite, nata, manteiga e ovos, Deus revelará. Ela escreveu em carta 37.904, Conselho sobre Regime Alimentar, página 206, é nesse livro, irmão. Irmãos, então a irmã Arte fala que é inspirada por Deus, que chegará um tempo que nós não devemos comer nenhum desses artigos aí, nem nata, nem manteiga, nem leite. E Deus vai nos revelar. Pois é, Deus já nos revelou. E muitas pessoas, irmãos, não estão acreditando. Deus já escancarou. As doenças nos animais são terríveis. Os homens inescrupulosos estão colocando hormônio. Estão vacinando seus gado, as vaquinhas, com vacinas, com hormônios, que está trazendo prejuízo à nossa saúde. As notícias estão aí. O mundo está falando. Só que nós não acordamos. Ela escreveu em 1904. E ela fala aqui da manteiga, irmão. Você sabe o que é manteiga? É feito do leite. É bem integral a manteiga. É a gordura do leite. Hoje, sabe o que tem? Margarina. Sabe o que é margarina? Irmão, margarina é tão terrível que ela não dá bicho. É um produto industrial. É química. Pode deixar sua margarina aberta que não vai dar nenhum bicho. Ela dura anos. Pode deixar aberta, irmãos. Agora deixa um alimento aí aberto, uma banana para você ver. Enche de formiga, vem mosca. Olha que coisa. Agora deixa sua margarina aberta, faz um teste para você ver. Nenhum animal chega, porque aquilo é uma química. Irmão, a margarina é pior que a manteiga. E a irmã acha que fala que manteiga não tem que deixar. Portanto, margarina nunca se devia comer. Misericórdia. Abandona isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E as pedras estão clamando para abrir nossos olhos. Deus está usando homens que nem conhecem as verdades que a gente conhece para abrir nossos olhos. Olha lá. Robert Cowie é um psicólogo, fez especialização em psicobiologia, estudou genética, ou seja, o ser humano, endocrinologia, além de realizar pesquisas científicas. Ou seja, é um cientista esse homem. E esse livro que eu tenho, um livro físico,
Muito bom. Leite, alimento ou veneno? É uma pergunta. Esse livro é muito interessante, irmãos, que ele prova dentro da ciência que o leite é um veneno. Causa, irmão, leucemia, câncer, muitas outras doenças que a maioria não vai dizer. Você não vai ouvir isso na televisão aberta, não vai ouvir. Porque, como eu falei, dá muita grana. Muitos fazendeiros, muitos homens industriais que têm muitas cabeças aí de vaca, muitos homens que da indústria de laticínio, irmão, sabe o que muitos deles fazem? Eles pagam cientistas são pagos para falar que o leite faz bem. Aí você vê muita propaganda aí que leite é cálcio, e nós vamos ver aqui que o leite tira o cálcio. Ele é terrível. Quer um exemplo? A maioria do mundo ocidental, principalmente nós brasileiros, a quantidade de laticínios é muito alta, a ingestão por ano. E sabe quais os problemas que dão mais nesses países que comem muito laticínio? Sabe o que é? Problemas nos ossos, osteoporose, problemas nos ossos. Por quê? Pensa, lá na África, continente africano, a maioria não sabe nem o que é leite, nem tomam leite. E são pessoas, os ossos mais fortes do planeta. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que fortifica o osso? Sol, vitamina D, é o sol. E eles andam muito no sol, então eles são fortes nos ossos. E a maioria no ocidente fica se escondendo no sol. Ai, vou me queimar, ai, vou pegar doença e tal. Fica só no seu ar-condicionado o dia inteiro, nos escritórios, nas casas, no ar-condicionado, não toma sol. Nós somos fracos. Os ossos nossos são fracos. E a gente toma leite, come muito queijo, Danone, e a gente tem um problema quando a gente vai envelhecendo de osteoporose. Que coisa terrível, irmão. Por quê? Para fortificar os ossos. É sol, irmão. Você tem que tomar sol. Na página 14 desse livro aí, ó, Leite, Alimento ou Veneno, diz assim, ó. O número cada vez maior de norte-americanos estão se afastando do leite e eliminando os laticínios de sua dieta. Muitos pais atentos estão notando que, quando o leite e os laticínios são eliminados, também são eliminados sintomas causadores de doenças como cólica, colite, dor de ouvido e resfriado nas crianças. Muitas crianças ficam diabéticas. A pesquisa indica que uma proteína bovina do leite destrói as células betas, produtoras de insulina do pâncreas. 60% das vacas leiteiras dos Estados Unidos têm o vírus da leucemia. Será que é prudente comer carne ou tomar os líquidos corporais desses alimentos? Olha que interessante, esse homem faz uma pergunta. Será que é seguro comer carne e tomar leite? Será que é seguro? Irmãos, olha que coisa. Muitos pais estão percebendo que ao tirarem esse alimento, o leite de vaca, o que acontece? As crianças não têm esses sintomas mais. Essas patologias, elas não têm. Irmãos, nós temos um bebê, aqui ele está com 2 anos. Ele nunca teve essas coisas. Nunca teve cólica, dor de ouvido. Nunca teve, irmão. Por quê? A gente nunca deu leite de origem animal para ele. Ele ainda mama com 2 anos. Mas se ele tomar um leite, muito raro ele tomar, é um leite de soja ou leite de castanha. Muito raro. Quase ele não toma, porque a gente não precisa de líquido. Depois que a criança desmama, não precisa de outro líquido, a não ser água. Não precisa de outro líquido. Nós não precisamos tomar leite, irmão. Nós só tomamos, cada animal deve tomar o próprio leite da sua mamãe. O cachorrinho toma um leite da sua mamãe. O hipopótamo toma leite da sua mamãe. E um bebê toma leite da sua mamãe. Não é para tomar leite de outro, porque cada animal dá o leite para a sua espécie. Produz hormônios para a sua espécie. Então não precisa, irmão. Isso é a indústria que fala que a gente tem que tomar leite. Cai fora disso aí. Um cientista está falando aí, ó. Virá o tempo em que talvez tenhamos que abandonar alguns dos artigos de alimentação que agora usamos, tais como leite, nata e ovos. Conselhos sobre regime alimentar, página 206. Então ela fala aqui, irmãos, inspirada por Deus. Virá o tempo, Deus falou, que
talvez temos que abandonar alguns dos artigos, como o leite, ovos e a nata, que a nata também faz a manteiga, o queijo. Então, todos os alimentos de origem animal, principalmente nós estamos falando agora do tema do leite, deve ser abandonado, irmãos. Por quê? Está sendo muito perigoso. E Deus está nos mostrando através dos homens aí, ó, esses cientistas que Deus está falando para eles falarem. As pedras estão clamando. Outro texto desse livro, ó, leite, alimento ou veneno. O leite da vaca causa em seres humanos produção de muco, perda de hemoglobina, diabetes infantil, doenças cardíacas, aterosclerose, artrite, perda dos rins, instabilidade emocional, depressão, irritabilidade e alergias. Irmão, esse cientista que está falando é o Robert Koch. Que coisa terrível, irmãos. Irmão, então o leite está causando tudo isso. E a maioria dos homens que são médicos não vão falar isso, irmãos. Então, irmão, devemos abandonar esse leite de origem animal. Cai fora desses leites, irmão. Olha o que está acontecendo. Diabetes, produção de muco. Outra coisa, irmão, se você tem problema de alergia como bronquite, rinite, asma, deixe o glúten. Outra coisa causa muito muco também. Então, olha, são conselhos para nós, irmão. Mas olha o que causa o leite, irmão. Irritabilidade, depressão, alergias de tudo quanto é tipo, rinite. Todas essas doenças do IT é causada pelo leite. Olha, irmão, até artrite e perda dos rins. Tem pessoas que estão perdendo os rins, está fazendo hemodiálise, por quê? Toma muito leite. Toma leite, come queijo, Danone. Misericórdia, irmão. E a gente poderia estar bem de saúde. Diabetes, muitas pessoas têm. O único líquido, irmãos, que a gente deve tomar, o líquido do céu, é água. Tomar abundante de água. No mínimo 2 litros de água. Olha, irmãos, um adulto deve tomar. Então a gente fica bem de saúde. Nós temos 8 remédios de Deus. Mais pra frente eu vou fazer uma palestra sobre os 8 remédios de Deus, irmão. Outro texto, irmão. No mesmo livro, ó, página 301 e 302, ó. 3 entre 4 seres humanos, irmão, a maioria, 3 entre 4 seres humanos sofrem da mais célebre alergia ao leite. Então, irmãos, 75% das pessoas têm alergia ao leite. Muitas pessoas não sabem, às vezes uma dor de barriga, uma desinteria de vez em quando. Outras pessoas já é muito muco descendo, tem problemas de bronquite, alergia, sinusite, tudo por causa do leite. Irmãos, olha que coisa. 3 entre 4 seres humanos sofrem das mais célebres alergias ao leite, sendo incapazes de digerir um açúcar do leite chamado lactose. O organismo dessas pessoas rejeita a lactose. Dizem que elas são intolerantes à lactose. Entre os sintomas dessas intolerância, temos a diarreia, gás, que distende o estômago. Muitas pessoas têm o estômago estendido, ó, é leite. Cólicas, flatulências, ou seja, intestino preso, mau hálito e enxaquecas. Muitas pessoas sofrem de enxaquecas, não sabem o que é. De vez de tomar água, tomam leite. Come muito queijo, tomam Danone. Mau hálito, irmãos. As pessoas têm mau hálito. Por quê? Está fermentando. É esse leite que está causando esse problema. Deixa o leite. Muitas flatulências, muitos puns. As pessoas soltando... as pessoas têm muito gases, muitos puns, né? Por quê? Porque é o leite. Que coisa. Cólicas. Crianças têm muita cólica, irmão. Bebês, por causa que está dando leite de vaca. Misericórdia. Diarreia. Meu bebê tem 2 anos, ele nunca teve diarreia. Louvado seja Deus, porque a gente já sabia dessa mensagem. Não teve cólica. Olha que bênção, irmão. Não teve catarro. Por quê? Porque a gente não toma esse alimento. Minha esposa, há anos que a gente não usa esse tipo de alimento. Que coisa terrível, irmão. E tem muitas crianças sofrendo. Que coisa. Minha esposa trabalha na creche. Muitas crianças vêm de manhã com o nariz cheio de catarro,
Por quê, irmão? Estão tomando muito leite, nós estamos matando as nossas crianças. Vamos acordar em nome de Jesus, vamos pregar essa mensagem para despertar as pessoas. Compartilhe essa mensagem para todas as pessoas. Todas as pessoas, para que possa despertar as pessoas e abrir os olhos para comer alimentos, irmãos, que são de Deus, alimentos saudáveis. Beber água, água em abundância. A água nos lava nosso corpo. Para que a gente toma banho, irmão? Para lavar nosso corpo por fora. Para limpar por dentro é água. Toma muita água. A água é saúde. Aí algumas pessoas perguntam, né, irmãos? Se não for para eu tomar leite, onde é que vamos conseguir o cálcio? E agora, e meu cálcio? Eu fico com os ossos fracos. Eu já falei, irmãos, que para ter ossos fortes, exercício e tomar sol. Faça exercício e tome sol. Faça caminhada no sol. Faça exercícios aí nessas academias ao ar livre. Não precisa muito tempo. 30, 45 minutos está bom. Então, irmãos, é simples. Mas tem alimentos também que tem cálcio. Vamos ver. Ó. A resposta à pergunta é óbvia. Bem, de onde vamos tirar o nosso cálcio? É exato no mesmo lugar que a vaca consegue o cálcio dela. Das folhas verdes que crescem no chão. Principalmente as verduras. Afinal de contas, os elefantes e os rinocerontes desenvolvem seus ossos fenomenais. Depois de serem desmamados, comendo folhas verdes, os cavalos fazem o mesmo. Irmãos, como eles são osso duro de roer, né? Como diz o ditado. O rinoceronte e o elefante são ossos de ferro. Como é que eles adquirem o cálcio? Comendo ervas, principalmente, irmãos, aquelas de folhas escuras. Tem muito cálcio. Olha que benção. Vamos comer uma salada de couve escura. Olha que benção, irmão. É cálcio. É cálcio na certa. Se as referências animais não convencem você, pense nos vários bilhões de seres humanos dessa terra que nunca viram leite de vaca. Você pensa que eles desenvolvem osteoporose como nós? O pessoal do laticínio sugere isso, mas a verdade é exatamente o oposto. Os membros desse grupo enorme têm muito menos osteoporose do que os países onde os laticínios são consumidos normalmente. Leite, alimento ou veneno? Leite, alimento ou veneno? Página 267. Então esse cientista chamado Robert Cohen, irmão, explica para nós que da onde que se tira o cálcio? Onde a vaca, o cavalo, o rinoceronte, o elefante adquirem. Irmãos, nas ervas verdes, principalmente as escuras. Irmãos, também tem o gergelim preto, tem muito cálcio, olha que benção. E, irmãos, tem pessoas, eu já expliquei, que tem continentes que as pessoas nunca tomaram leite. E não tem problemas nos ossos. Por quê? Porque o leite muitas vezes tira o cálcio. O leite é terrível, irmãos. Vamos continuar. Agora, e o queijo, irmãos? Se a gente pode comer o queijo? Claro que não. É feito do leite. E é pior que o leite, porque é um leite estragado. Para fazer o leite, ele tem que fermentar. Ele tem que apodrecer. Aí faz o queijo. Que coisa, irmão. Então nós estamos comendo leite que faz mal, ainda apodrecido. Ô louco, irmão. Por isso que a gente está cheio de doença e não sabe. Quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o compramos nem o pusemos à nossa mesa. Por anos, nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação, muito menos comprá-lo. Carta 1 de 1875. Então, em 1875, Deus já deu essa mensagem. Irmão, nós estamos anos atrasados, centenas de anos. Deus deu essa mensagem para a gente não comer queijo, não comer queijo. Não é para comer queijo. E a irmã Arte diz aqui, estou agora inteiramente certa que não compramos nem pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação, porque não é um alimento. Porque é um leite estragado, cheio de bactéria, terrível. Outro texto do Espírito e Profecia, irmão, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 68, diz assim, ó. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Então Deus fala para nós, irmão, através da sua serva, que o queijo nunca, a palavra nunca é jamais, nunca mesmo, deve ser introduzido no estômago, porque é um veneno.
Muitas bactérias, irmãos, nós estamos adquirindo para o nosso corpo, fazendo uma colônia no nosso corpo. Misericórdia. Vocês conhecem o Dr. Kellogg? Dr. Kellogg foi aquele que inventou o sucrilhos. É muito famoso, né, o sucrilhos, né? Esse alimento matinal que é muito bom, feito de milho. Então o Dr. Kellogg, ele ali viveu na época dos pioneiros, ali no século XIX, ali no começo do século XX. Diz assim, ó, Dr. Kellogg, citando outra autoridade médica, diz que 1 grama de queijo, irmãos, fresco, contém de 90 mil a 140 mil bactérias. Um queijo de 25 dias contém pelo menos 1.200.000 bactérias por grama. E um queijo de 45 dias chega a ter 2 milhões, irmãos, por grama. Que coisa terrível, irmãos. Então, o queijo vai ficando mais velho, mais bactéria vai tendo. Então, irmãos, a gente está cheio de doença. E a gente fica, por que Deus? Por que Deus? A gente come artigo que não deve ser comido. Terrível, irmãos. Vamos fazer uma reforma na nossa vida, irmão. Joga fora isso. Isso não é alimento. Isso é um lixo. Isso é podre. E ele termina com o seguinte comentário, Dr. Kellogg. Não obstante, esses fatos científicos, ele era um cientista, ele era um médico muito conceituado na época, indubitavelmente, muitas pessoas continuarão a consumir sob o nome de queijo a usual quantidade de leite deteriorado, podre. E depois de engolirem milhões de micróbios numa refeição, admiram-se por sofrerem de acidez estomacal, ai que dor no estômago, azia com queimação, flatulência, biliosidade e uma variedade de outros sintomas devido aos germes. Ele escreveu isso no The Monitor of Earth, páginas 131 e 132. Também saiu no livro recentemente, Nutrição Orientada, página 133. Que coisa, irmão, tremenda, né? Então muitas pessoas vão ter acidez estomacal, azia, e muitas dessas pessoas vão dizer assim, será que foi aquela maçã que eu comi? Será que foi aquela salada que não me fez bem? Irmãos, a gente põe sempre a culpa no inocente, né? Irmão, é o queijo que a gente está comendo. Aquele pão com queijo, aquele Romeu e Julieta, aquela goiabada que tem muito açúcar, fermenta, junto com queijo. Misericórdia, irmãos. Aquilo é um veneno. Então, irmãos, vamos deixar esses artigos. Outra razão bem forte para que nós adventistas deixar o queijo, sabe por quê? Você sabe por quê, irmãos? Porque a maioria das indústrias hoje utiliza o coalhos para coalhar o leite para fazer queijo industrial, sabe como? Uma enzima tirada do estômago do porco. Eita, irmão, então a gente... Levíticos 11, a gente não come carne de porco. Mas come artigo que tem do porco. Gelatina é uma que a gente come, que é feito do porco. A maioria do porco. Então, irmãos, que nós possamos se converter. Nós possamos viver a mensagem que a gente prega. Muitas vezes muitos vão dizer, mas eu não como o porco. Mas come o artigo do porco. Come pururuca. Come gelatina. Come essas balas fine, que é feito de gelatina, do porco. Que coisa terrível, irmãos. Então, irmãos, se a gente quer ter saúde física, mental e espiritual, precisamos urgentemente fazer uma reforma de saúde. Irmãos, vamos lançar fora, fazer uma limpeza na nossa vida, fazer uma limpeza no nosso lar, lançar fora tudo esses alimentos que são lixo. O queijo é lixo, o queijo é podre, o queijo, irmão, está cheio de bactérias. Muitas pessoas estão ficando doentes porque estão comendo alimento de origem animal. Aqui nessa primeira parte dessa palestra a gente falou bastante de alimentos de origem animal. Então, irmão, se você gostou dessa mensagem, compartilha,
clica no sininho para receber novas notificações, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que em nome de Jesus, irmãos, possamos ser evangelistas nessas redes sociais. Parar de ficar assistindo coisas que não devem e assistir mensagens que vai nos ajudar a crescer espiritualmente e compartilhar essas mensagens. Então, se você foi tocado pelo Espírito Santo, compartilhe essa mensagem. Vamos replicar a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, que você e sua família, irmãos, sejam preparados para a volta de Jesus. Pede para Deus, irmão. Ó Deus, me ajuda. Que aconteça uma reforma, um reavamento na minha vida. Que aconteça um reavamento e uma reforma. Em nome de Jesus, na minha família, na sua família, na nossa igreja, para que possamos estar naquele grande dia e estar de braços abertos. Esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos.